Oi pessoal, tudo bom? Sou Leandro, estudante de psicanálise, e hoje nós vamos para nosso último, no caso assim, a última aula, ou no meu caso assim, o meu último texto de estudos da clínica com criança, né? Lembrando para vocês que estou no segundo ano de faculdade de psicanálise na Uninter, né? E cada disciplina estudada é dividida em 5 temas e mais a questão prática, né? Então hoje vai ser a finalização desse conteúdo, e depois eu vou para as após, que seria os trabalhos, digamos que seria uma prova com consulta, e aí depois sim tem as provas mesmo, né? Então já fiz a primeira, fui bem, tirei 90, e agora vou para a segunda depois dessa, porque as 3 primeiras aulas tem que fazer a primeira apol, e aí as 3 próximas aulas tem que fazer a segunda apol, que daí depois, concluindo essa aqui, eu vou fazer a apol e espero que vá bem, né? Mas o importante, acima de tudo, não é, claro que a nota é importante sim para passar, mas o mais importante para mim é aprender de verdade, não para ser um melhor profissional possível, que é o que eu quero. Então, vamos começar então, e aí nesse caso aqui, dessa última aula, o que eu tenho que estudar, a ideia é todo o processo terapêutico da criança. Então hoje vai ser assim, a parte prática mesmo, como eu vou proceder, ou como eu devo proceder num tratamento clínico com criança. Então esse aqui seria para finalizar. E aí, claro, depois finalizando essa aula, aí a próxima vai ficar a clínica com Winnicott, como a gente já trouxe aqui ele surgiu em alguns textos aqui da faculdade, nas nossas aulas, assim, tanto a clínica em bio, tanto a clínica com criança, surgiu o Winnicott, e aí a próxima aula vai ser só com Winnicott. E aí vamos estudar a fundo quem foi o senhor Winnicott. Certo, pessoal? Então vamos lá. Sem mais delongas, começando aqui com o tema 1, que é a primeira entrevista. Então agora lembrando, vai ser bem passo a passo. Claro, né, pessoal, não quer dizer que tem que seguir um roteiro, mas tem que ter algumas ideias também, uma ideia de como funciona também, como proceder, porque bem ou mal a gente precisa aprender a questão da condução clínica. Então aqui o tema 1 é a primeira entrevista. Aí o que o texto traz para nós aqui, para a questão do estudo? A clínica com crianças traz uma primeira peculiaridade. Normalmente, a primeira entrevista não ocorre com o paciente. Entrevista-se os pais antes de entrevistar a criança. Porque lembrando, num tratamento não só psicanalítico, mas um tratamento terapêutico, a primeira conversa sempre é com o próprio paciente. E realmente, por que vem com os pais primeiro? Ou os cuidadores? Porque é eles que encaminham, ou às vezes a escola, enfim, mas como as crianças dependem dos pais ou dos cuidadores, então quem tem que tomar a iniciativa de tudo são os pais. Então logo a primeira entrevista acaba sendo com eles também. Pelo que eu vejo aqui, meio que imaginava já nesse sentido. Então o objetivo é conhecer os pais, ter as informações relacionadas à problemática da criança, conhecer a percepção desse, tipo, como é que os pais enxergam a criança também, de modo abrangente. Investiga-se a queixa e se trabalha a demanda. Então, quando vai vir a demanda, eu tenho que focar nessa demanda num primeiro momento. Após a entrevista, ou as entrevistas com os pais, realiza-se o primeiro contato com a criança. Então, nas entrevistas que foram realizadas com os pais, deve-se combinar que eles conversem com a criança a respeito do motivo pelo qual ela é levada ao psicanalista, o que é retomado pelo próprio analista na primeira sessão com a criança. Então, na verdade, é assim. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu estiver falando com os pais, da questão da criança, então, eu tenho que deixar bem claro para os pais que eles têm que ter essa conversa com a criança, com o filho. Eles têm que ter essa conversa para explicar por que está indo. Para a criança não cair de paraquedas no consultório. Imagina, chega do nada a criança, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? A criança em si, às vezes, não tem noção do que as questões dela, por que está indo. Então é importante ter, e pelo que eu estou vendo aqui, também é importante o psicanalista,
no meu caso, chegar e, quando pegar a criança pela primeira vez, perguntar: aí, o que teus pais disseram sobre vir aqui? Né? Então, isso aí é muito importante, pelo que eu estou percebendo. Ó, daí que fala um pequeno trecho aqui. Esse pode ser o início do diálogo com a criança, dentro da sala de jogo, sendo importante então perguntar se sabe o que está fazendo ali, porque veio o que os pais falaram da sua vinda ao psicólogo. Esclarecendo esse aspecto, compreender-se-ão as fantasias da criança a respeito do processo de avaliação. Tipo, saber como é que a criança está enxergando isso. E se a resposta for negativa, deverá-se fazer um breve relato do que foi falado com os pais, sem detalhes muito profundos, mas sempre explicitando a verdade. As instruções específicas para uma entrevista lúdica consistem em oferecer à criança a oportunidade de brincar como deseja. Então, na verdade, sempre deixando a criança livre, mais ou menos para fazer o que quer ali, né? Apresentando opções, mas deixando claro por que ela está ali. E aqui, na primeira entrevista com a criança, realiza-se um plano de acolhimento dela e suas manifestações espontâneas no espaço analítico. Então, num primeiro momento, tem que ter um acolhimento com a criança. Não é simplesmente, tem que solucionar o problema, até porque não é essa a ideia do psicanalista. O psicanalista é fazer que a pessoa entenda o seu próprio eu. Então, essa é a realidade, inclusive a criança também. Entender, ela conseguir se perceber as questões psíquicas dela. Né? Então, aqui no primeiro momento, como existe uma angústia, uma problemática por trás disso, é importante um acolhimento. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, para mim faz muito sentido isso. Então, o psicanalista deve mergulhar nas representações reveladas por ela, montadas pelas cenas lúdicas ou verbalizadas, sob o pano de fundo dos referenciais familiares trazidos pelos pais. Então, tipo, entrar de cabeça, né, e sempre trazendo a questão do que os pais trouxeram ali na entrevista, principalmente. Então, aqui diz que trata-se de apresentar para a criança a especificidade do set psicanalítico, lugar de livre expressão verbal e lúdico, diferentemente de uma outra terapia. As entrevistas com crianças são um momento de se deixar enredar pela rede significante que ela está imersa, para em um segundo momento interpretar de tal modo que os significantes da interpretação possam ser recebidos e articulados por ela. Então, porque a criança tome ciência dos significantes, porque ela vai trazer uma cadeia de significantes ali. Mas da onde está vindo? Qual é o significado dentro dos significantes? É um ponto a ser considerado. Mas acredito que é um processo bem difícil, bem demorado, assim. Vai ser um baita desafio, assim, para mim. Pensando como futuro profissional, claro. E aí, nesse primeiro contato, abre-se um convite para a criança falar, produzir seus significantes, falar de seu sintoma, de sua história, possibilitando-lhe articular suas relações primordiais. Então, convoca-se a criança na transferência a fazer-se sujeito responsável pelo sintoma. Se por um lado o sintoma da criança responde a uma demanda inconsciente dos pais, por outra, a sua própria escolha enquanto sujeito. Então isso aqui é uma coisa que eu tenho que colocar em mente, assim, na questão, né, que aqui, olha o que está falando aqui, ó, o sintoma da criança responde a uma demanda inconsciente dos pais. Então, uma demanda então o sintoma da criança é uma demanda inconsciente dos pais. Isso abre para muitas reflexões. Por outro, a sua própria escolha enquanto sujeito. Sua resposta sintomática tem a marca das suas construções enquanto sujeito. Então é aquilo ali, tem a sua própria escolha enquanto sujeito. Então a criança tem a questão do inconsciente do adulto ali, mas ao mesmo tempo, a criança como sujeito, ela escolhe essa demanda. Então, é uma escolha da criança também. Então sua resposta sintomática tem a marca das suas construções enquanto sujeito. Então isso aí também faz parte da criança, com as suas respectivas responsabilidades e implicações. Porque senão daqui a pouco é tudo aos pais. Não que... é um conjunto, na verdade. Aí.
É na entrevista inicial que se desencadeia, ou se pretende que desencadeie, a implicação da criança quanto ao próprio sintoma. Então é ali que vai começando a se entender as questões iniciais ali. Então no primeiro encontro com a criança, além de questionar sobre o prévio conhecimento dela a respeito da ida ao consultório e qual a percepção tem acerca disso, o psicanalista em linguagem simples e adequada à idade da criança, claro, pode conduzir a conversa com o paciente sobre, aqui dá umas ideias aqui. A função daquele espaço, qual é o trabalho feito e para que serve? Então na verdade é explicar para a criança. Qual é a função desse espaço aqui, onde tem os brinquedos? Qual é o trabalho feito, no caso a conversa, o ouvir, e para que serve? Né? Então, aí conforme a demanda da criança, enfim. Aí o segundo ponto aqui, o fato do sigilo das sessões, esclarecendo que nos contatos ou na devolutiva são comunicados aos pais um parecer acerca das condições psíquicas e não conteúdo das sessões. Então, na verdade, o parecer é sobre as condições psíquicas. Olha, isso aqui é muito importante até porque surgem dúvidas diretas em relação a isso, né? Da questão do se o parecer pode mostrar ou não pode, enfim, daqui a pouco foi uma demanda de uma escola, de um hospital, daí como é que fica essa demanda? O parecer. Então aqui deixa bem claro que ele não vai trazer os conteúdos das sessões, mas vai trazer a questão psíquica da criança. Então isso é, olha, ponto muito importante, esclarecedor assim. O motivo da consulta, dando ao paciente a oportunidade de se posicionar sobre a queixa trazida pelos pais. Então também a questão da conversa aqui, né? O motivo da tem que dizer para a criança o motivo da consulta, né? Para dar ao paciente a oportunidade de se posicionar sobre a queixa trazida pelos pais, para ver qual é o olhar da criança. Isso é muito importante também. Também falar sobre a duração e a frequência das sessões. Daqui a pouco vai ser 50 minutos, uma vez por semana, ou duas, dependendo da demanda, ou dos pais também. Aqui fala também dos combinados quanto à utilização de brinquedos e o direito de escolher livremente as atividades lúdicas ou gráficas. Né? Por exemplo, pode até escolher, mas aí tem que usar desse jeito, tem que cuidar para não quebrar, enfim. Acredito que é uma coisa mais ou menos assim. Claro, como é psicanálise, óbvio, tem que deixar a questão livre, porque diferentemente de outras terapias, eles conduzem a criança, vamos brincar disso. E a regra fundamental é dizer livremente o que lhe vier na cabeça. Então, isso trabalhar bem com a criança. Tipo, pode falar, não tem problema. Né? Então, apesar que até onde eu sei, as crianças são muito quietas no início, então tem a timidez. Então é um cuidado bem diferenciado, assim, uma condução bem diferenciada pelo que eu vejo. E aí as perguntas feitas para o paciente devem circunscrever as falas e as brincadeiras que a criança produz. Então, na verdade, assim, dessa forma permite-se à criança uma maior aproximação e expressão dos sentimentos e vivências do dia a dia que a incomoda. Então deve, digamos assim, as perguntas têm que ser em função das coisas que surgirem no brincar ali, circunscrever, né? Matematicamente circunscrito é algo por fora encostando no objeto de dentro. Está dentro vamos supor, um círculo circunscrito a um triângulo. É um círculo que está por fora do triângulo, mas toca no triângulo. Então, na verdade, o sentido aqui das perguntas devem circunscrever as falas e as brincadeiras. Então, tipo, as perguntas têm que ser em cima da fala e das brincadeiras que a criança produz. Né? Não ficar uma coisa aleatória, a criança está fazendo uma brincadeira e do nada pergunta, mas o que tu acha disso? Não tem sentido para a criança. Agora, no momento que a criança brinca de uma questão, nem o forte dá, o famoso forte dá aqui. A criança joga o objeto longe e pega de volta para ter o controle da situação. Daqui a pouco, vendo a criança brincando assim, pergunta, e a tua mãe? Os teus pais são presentes? Teus pais estão sempre contigo ou não? E aí, nesse sentido, como a criança está representando ali, em tese vai daqui a pouco desabafar ou vai tirar isso dela. Uma possibilidade.
E aqui diz, ó, dessa forma permite à criança uma maior aproximação e expressão dos sentimentos e vivências do dia a dia que a incomoda. Claro, porque ela está significando ali nas brincadeiras, ou num desenho, enfim, né? Então deve-se ter à disposição para uso do paciente caixa ou armário de brinquedos com materiais diversificados para idades e interesses diversos, como meio facilitador para expressões infantis. Pode selecionar família de bonecos, casinha de bonecas, mobiliada, fantoches, carrinhos, incluindo de bombeiro, de polícia, ambulância, corrida, aviões, navios, revólveres, espadas, para facilitar o jogo agressivo da criança, panelinhas, pratos, xícaras, diferentes tipos de legos, soldados, mamadeira, argila, areia, massa de modelar, tintas, cola. Olha, bastante coisa aqui. Fazer um rancho aqui, né? Mas tudo pro bem da criança. Aí eu acho que é um baita investimento, assim. E até porque, né, pelo que eu tô vendo aqui, tantas coisas, justamente para poder explorar ao máximo a questão da demanda da criança. E aqui fala vários, citam muitas coisas, tanto brinquedos como também coisas de desenhar. Então vem diversos objetos aqui. E aí o uso das entrevistas preliminares com a criança e seus pais permite ao analista não cair no erro de conduzir a análise da criança no sentido de responder à demanda inicial dos pais. Então, cuidado com a singularidade da criança requer endereçar-se a ela. Trata-se de proporcionar que esta diga o que pensa, que brinque, que possa comunicar o que habita, pois somente assim é possível para a criança a apreensão da própria posição subjetiva. Então, na verdade, para a criança perceber ela como sujeito. Porque os pais vão vir com a demanda, mas daqui a pouco é a percepção dos pais. E eu acredito que normalmente é isso que acontece. Os pais têm uma certa percepção, mas a criança, na verdade, a demanda dela é outra. Então é importante ter essa compreensão de que o importante é a criança como sujeito, explorar isso nela e ela se dar conta disso. Né? Então, e aqui fala daí, entra o tema 2, que é entrevistas preliminares com a criança. Então é a questão das entrevistas ainda não é o tratamento em si, é para ter uma ideia de como a criança está, em que pé anda ou para que norte também o analista tem que seguir. Então vamos ver o que fala aqui no texto. As sessões de avaliação, desde a primeira entrevista, embora possam produzir um efeito terapêutico pela possibilidade de nomeação do sofrimento no brincar e no desenhar, lembrando, né, pessoal, que a importância de dar nomes às angústias é o que constrói a questão psíquica da criança. Lembrando o que nós estudamos ali na questão da função alfa ali da mãe. Função alfa, função beta. Então, lembrando, né, que a função alfa, lembra? Porque aí a criança trazia as angústias para a mãe, traz angústias para a mãe pega essas angústias e devolve para a criança dando nomes. E aí as crianças vão, porque para ela tudo é angústia, tudo é a mesma coisa. Aí a mãe vai diferenciando, vai botando nomes, aí a criança vai percebendo diferenças nas questões das angústias. E na verdade o set terapêutico é uma simulação, como se voltasse à infância, voltasse à parte bebê ali. E isso que eu falo até na questão dos adultos, não só criança. Então voltando aqui, como está falando que desde a primeira entrevista, embora possa produzir um efeito terapêutico, pela possibilidade de nomeação do sofrimento no brincar e no desenhar, mantém-se como um período voltado para o conhecimento, reconhecimento do paciente. Então a primeira questão, na verdade, o objetivo é conhecer, ver realmente as questões ali, muito mais do que para intervenção. Esse conhecimento sobre o paciente refere-se ao psicodiagnóstico, que é necessário para o estabelecimento da direção do tratamento da criança, como eu citei anteriormente. Então acho que o raciocínio está correto aqui. E até para ter um norte. O psicodiagnóstico pode fornecer uma perspectiva acerca da personalidade e do desenvolvimento do paciente. Então o período avaliativo permite conhecer as características estruturais, os aspectos psicodinâmicos, ao mesmo tempo que possibilita o estabelecimento do vínculo da transferência do paciente com o analista. Então
tudo isso serve às preliminares, as questões das entrevistas, tudo, para entender para que norte vai. Então isso é muito importante. Daqui a pouco vai estar tratando uma criança neurótica e na verdade é uma criança não neurótica. E aí a condução é totalmente diferente. Então a sequência dessas primeiras sessões revela atitudes, ideias, verbalizações, brincadeiras, desenhos e conteúdos que se repetem. Todas as manifestações da criança no setting sinalizam as condições de personalidade e demonstram os traumas, conflitos, ansiedades e medos que precisam ser elaborados. No caso, entender por que tem ansiedade, esses conflitos, por que a criança traz isso. Então, as manifestações espontâneas pelo método da livre expressão, que seria a associação livre, só que em outras palavras aqui, como está lidando com criança, fala em livre expressão, apresentam pontos de conflito, de angústia na medida da suportabilidade da estrutura de personalidade naquele momento. Então, o que se avalia? Então, avalia-se o encaminhamento estrutural da personalidade da criança. Então, na verdade, se vê qual é a personalidade da criança, a estrutura dela. As condições de funcionamento dessa estrutura, como é que ela funciona, as condições do eu em suas funções emocionais, adaptativas, cognitivas, sociais e psicomotoras. Então, na verdade, assim, avaliando a criança, tem que ver como é que está a questão dela emocional, como é que ela se adapta às questões ali, a questão cognitiva, que é muito importante, a questão social, como é que ela se socializa, e psicomotora, que é a questão do desenhar, enfim, através ter a mente ali, tudo, enfim. Então, na avaliação, observa-se o modo de interagir, no caso, como é que é a questão social dela ali, o tipo do vínculo estabelecido, a linguagem, a motricidade, a dinâmica intrafamiliar, no caso, dentro da família ali dela, os afetos manifestados, tipo o que ela manifestou ali nas brincadeiras, a capacidade de adaptação e o curso de ideias. Então é basicamente isso. Claro que aqui até traz um trecho do Kern, o Campesato, em 2009. O que ele traz aqui? O conflito central, está falando do conflito central. A avaliação é o período no qual se faz necessário compreender dados globais do paciente, tipo entender o todo, os quais incluem elementos do funcionamento e organização da família em termos de hábitos, rotinas, valores, assim como elementos do funcionamento psíquico da criança, no que diz respeito à fase de desenvolvimento em que se encontra. Mecanismos de defesas predominantes, recursos egóicos, fantasias e integração ou não das instâncias psíquicas. Então essa etapa não pode ser apenas considerada uma coleta de dados da história e do contexto da criança, o que empobreceria o vínculo, mas se constitui um verdadeiro encontro com ela, sua família e seus sofrimentos. Então, na verdade, é como se fosse uma entrevista, só que de uma maneira mais profunda. Então, aqui continuando o texto, que fala: ainda que as crianças estejam em um momento de estrutura não decidido em função do desfecho edípico, claro, porque lembrando que a criança ainda está em formação, dependendo da idade, né? A gente não está falando de adolescente, está falando de criança. Então ela, dependendo da idade, ainda está em processo de formação. Então ainda não tem isso aí. Né? Então aqui ele fala, ainda que as crianças estejam em um momento de estrutura não decidido em função do desfecho edípico, na questão do Édipo, no caso as maneiras de lidar com a castração, que será reeditado e confirmado na adolescência, então tipo, só vai se confirmar lá na adolescência. Ainda assim pode-se analisar sua posição quanto ao estabelecimento dos laços e reações às perdas. Então reações às perdas, pois denotam um encaminhamento neurótico, psicótico ou perverso. Então dá para se avaliar, analisar ali a posição quanto ao estabelecimento dos laços e reações às perdas. Então, dependendo como é que é a reação da criança às perdas, pode-se encaminhar para uma questão desses três elementos, do neurótico, psicótico ou perverso. Então, a infância é o tempo das inscrições e da confirmação dessas inscrições. Então, tipo, é onde daqui a pouco a criança vai desenvolver isso ou não. Então, essa é a idade, digamos assim. Digamos não, é isso.
né? Então, por isso, afirma-se que a estrutura na infância é não decidida. Claro, né, pessoal? A criança está em formação ali psíquica. Então, obviamente, ela pode se encaminhar para uma dessas questões, ou nenhuma dessas, enfim. Mas, claro que com a demanda ali já se tem uma grande ideia. Então, por isso que aqui fala que a estrutura na infância é não decidida. Tipo, não está decidido ainda. Dependendo, pode ir para um caminho A, B, C ou assim por diante. Então, na constituição do sujeito psíquico são determinantes os processos fantasmáticos, sem que, por isso, deixem de ter, aí continuando aqui, deixe de ter importância os aspectos instrumentais do sujeito. Tipo, um sujeito ainda é importante, no caso da função do eu, que, no entanto, encontram-se determinados desde essa posição. Tipo, né, aqui está falando assim, ó, voltando aqui, ó, na condição do sujeito psíquico, né, sem que por isso deixem de ter importância os aspectos instrumentais do sujeito, porque aí o sujeito ali existe, bem ou mal. Então ainda é importante a questão do sujeito. Só que esse eu está meio que, digamos, fragilizado, ou digamos, que nem aqui fala em encontros determinados desde esta posição. Tipo, daqui a pouco da questão neurótica, por exemplo. Então o eu tá em função dali da neurose. E aí é importante, mesmo tendo esse eu já, né, definido, digamos assim, ou encaminhado, mas ainda está determinado desde outra posição, ou da posição que veio a demanda. Então, para além da verificação do desenvolvimento, da socialização, da aprendizagem, psicomotricidade, da constituição de hábitos, da comunicação, é importante verificar o processo de constituição da criança como sujeito psíquico. Então isso é muito importante. Então isso eu vou ter que verificar, o processo de constituição da criança. Como é que a criança está se constituindo? Como é que o eu dela está se formando? O sujeito psíquico dela? Como é que ela está se constituindo? Então, além da verificação de tudo isso, o mais importante é isso. Como é que ela está se constituindo como sujeito? Então, isso é um ponto muito importante. Então, se sua entrada no campo erógeno e da linguagem está em curso, ou seja, se a criança está se estruturando psiquicamente para que se organize e se encaminhe o desenvolvimento global, então ressalta-se que o que se desenvolve são as funções e não o sujeito. Então, o sujeito, digamos que em parte está definido. Desenvolve são as funções em torno do sujeito ali. Que nem aqui, ó, isto é, as funções instrumentais, as diferentes áreas do desenvolvimento. Então é isso que vai se alterando ao longo do tempo, que são necessárias para a adaptação ao meio. Claro, porque nós somos seres sociáveis. Então isso é muito importante, essa questão. E evoluem de acordo com a maturação e o crescimento, dando origem aos diferentes esquemas de ação. Mas o que dá sentido a essas funções, o que move o processo de desenvolvimento, é o sujeito que começa a surgir, sustentado pelo campo da linguagem, ao qual está submetido e referenciado. Então, conforme Jerusalinski, coloca que um maturativo se mantém simplesmente como limite, mas não como causa. Então aqui, na verdade, até achei um pouco confuso esse trecho aqui. Vamos ver de novo aqui, ó, pessoal. Vamos tentar entender. Ou, sei lá, né, minha capacidade aqui não está rendendo aqui também, né? Mas vamos ver aqui, ó. Então, o que está falando, ó? Ressalta-se que o que se desenvolve são as funções não sujeito. Tá, aí tranquilo. O sujeito ele já está, digamos, tem um sujeito ali. Só algumas coisas que interferem ali no sujeito, mas o sujeito em si existe. Então, o que se desenvolve são as funções. E o que é essas funções? Funções instrumentais. As diferentes áreas do desenvolvimento. Acredito a questão do latente, do edípico ali, enfim. Acredito que é isso. Bom, necessárias, funções instrumentais, necessárias para a adaptação ao meio. Então, evoluem de acordo com a maturação e o crescimento. Então, tipo, essas funções instrumentais, elas vão desenvolvendo ali, vão mudando para a criança se socializar, para ela se adaptar ao meio. Né? E essas funções, eu estou falando aqui, evoluem de acordo com a maturação e o crescimento. Então, conforme vai vindo a maturidade,
essas funções vão se desenvolvendo também, vão se desenvolvendo, dando origem aos diferentes esquemas de ação. Então acredito que aqui, dando origem aos diferentes esquemas de ação, tipo, como a criança reage a cada movimento ali. Acredito que é isso. Esquemas de ação. Ou está falando das funções também. Para mim não está muito clara essa parte. Mas aí olha só o ponto que traz aqui. Mas o que dá sentido a essas funções, o que move o processo de desenvolvimento, ou o que dá sentido, é o sujeito que começa a surgir. Então, na verdade, é o sujeito que dá sentido a essas funções. É o sujeito que move o processo de desenvolvimento. Então, na verdade, o sujeito por si só que vai conduzindo tudo. Não, então aqui que eu estou entendendo. E aí esse sujeito que começa a surgir, ele é sustentado pelo campo da linguagem. Lembrando, né, que o processo começa com a fala ali, a língua, enfim, que é onde vai dando os significantes. Então, basicamente é isso. Ao qual, no caso, pelo campo da linguagem, ao qual está submetido e referenciado. Claro, porque na estrutura familiar ou na volta, a linguagem existe. E aí o Jerusalém coloca que o maturativo, então acredito que a maturidade, se mantém simplesmente como limite, mas não como causa. Então a maturidade ele vai acontecendo, mas não é, a maturidade não é a causa, a maturidade é a consequência das funções as funções experimentais ali. Então agora para mim ficou um pouco mais claro essa questão. Achei essa trecho aqui um pouco mais complexo. Mas acredito que deu para dar uma destrinchada, digamos assim, nesse texto. Então, pessoal, aqui continuando, a existência do adulto enquanto resultado de separação definitiva de uma posição ocupada na infância não existe. Então não existe a existência do adulto aqui, conforme está dizendo. Então a queixa que mobiliza a procura por análise traz encoberta fantasias infantis, sendo essas produtoras de angústia e sofrimento. Então a psicanálise nos mostra que o mais importante não é a idade do paciente, mas a escuta do sujeito. Ou melhor, a escuta do sujeito inconsciente por meio da associação livre. Contudo, a especificidade do emprego da regra fundamental da psicanálise com crianças. Então aí as crianças já mudam um pouco o contexto. Essas exigem uma delicadeza específica no manejo, pois não dispõem da mesma capacidade racional do relato verbal que os adultos, sendo por meio da ludicidade e do brincar que se comunicam dentro do set analítico. Então isso é uma sessão de terapia com um paciente adulto, claro, porque a formação psíquica dele, nem a formação psíquica, digamos que o vocabulário dele, o conhecimento dele sobre a linguagem, obviamente é muito mais avançado que da criança. Tanto é que se vocês pegarem agora, para qualquer criança perguntar o que é concomitante, acredito que a maioria, ou se não todas as crianças, não vão saber o que significa. Né? Então, aí daqui a pouco, claro, um adulto já é um pouco mais fácil saber. Não que todos os adultos vão saber também, mas é mais fácil um adulto saber do que uma criança. A criança ela é mais limitada em termos de linguagem. Então, por isso que aqui fala que tem que ter uma... Como é que vai ser a forma de a criança se expressar? Por meio da brincadeira e da escrita, do lúdico. Então, essa é a linguagem da criança. É a maneira como ela vai expor suas angústias, por exemplo. Então, é essa parte aí da criança. Aí nós entramos no tema 3, que é a devolutiva com a criança. Então, como é que a gente faz a devolutiva, depois de todo o processo? E isso tá falando de um pós-diagnóstico, não é nem do tratamento todo. A questão do... Depois desses primeiros momentos, do conhecer a criança, a sua questão psíquica, enfim, aí vem a devolutiva da criança. Então, concluindo o diagnóstico, realiza-se uma devolutiva acerca do parecer, uma com o paciente e outra com a família. Então tem que ter duas devolutivas aí, ou pelo menos duas sessões para explicar.
Antes mesmo da entrevista devolutiva com os pais, deve-se fornecer o parecer ao próprio paciente. Então isso tem que ser dado para a criança tem que estar ciente desse parecer. Então a devolutiva com a criança trata-se da comunicação verbal sobre o parecer elaborado. Então, claro, né, eu não vou entregar um documento lá para a criança, agora tu lê o teu parecer aí. Não, tem que ser explicado. Fulaninho, a gente viu isso, bababá, então, vamos precisar de ajudar nesse sentido. E aí se conduz à questão da devolutiva. Diferente dos pais, que aí sim, né, tem um entendimento da questão da linguagem, enfim. Então, a devolutiva com a criança trata-se da comunicação verbal sobre o parecer elaborado. Então, tipo, a questão tem que ser falada com a criança. Após o término do período avaliativo contratado com ela e com sua família. Então, conforme Cunha trouxe aqui para o texto, para o paciente, representa uma resposta às próprias dificuldades. Então, a criança ela já vai reconhecendo suas dificuldades quando o terapeuta devolve para elas. Um momento de entendimento dos problemas e uma perspectiva de solução dos mesmos, por meio das indicações terapêuticas. Tais apontamentos terão para o paciente efeito de interpretação, podendo proporcionar para ele revisão, reflexão e transformação, ou seja, pode possibilitar a retificação subjetiva. Então essa, por sua vez, é um movimento de reconhecimento e implicação no próprio sintoma, necessário ao tratamento psicanalítico. Então é tudo para a questão de reconhecimento também do que a criança está tendo. Então as crianças em entrevistas preliminares vão retomando, relembrando, repetindo e nesse processo, situando-se em relação às amarras particulares e familiares que a aprisionam em determinado sintoma, ainda que essa sequência ocorra no gerúndio, o instante da devolutiva promove um instante de corte, de parada e reflexão para a criança. Claro, porque daí está como se estivesse finalizando o processo. Óbvio que não está finalizando, porque é só uma diagnóstica. Mas para a criança tem uma pausa ali, tipo, bom, agora vamos parar tudo, vamos ver o que realmente está acontecendo. Aí depois disso, passando a devolutiva para a criança, para os pais, aí volta de novo. Então por isso que é uma sequência que ocorre no gerúndio, tipo, indo, mas ao mesmo tempo tem um corte ali nesse meio tempo. Então a formulação psicodinâmica deverá englobar uma descrição das principais defesas. Então, na verdade, tipo, a criança tem um sintoma que ela se defende de tal e tal coisa. A apresentação dos conflitos centrais do paciente e, como resultado, uma apreciação do modelo de funcionamento mental predominante e a forma de estabelecimento das relações de objeto. Então deverá também focar aspectos preditivos das respostas do paciente em relação à situação terapêutica, prognóstico, bem como seus recursos de ego e sua motivação para o tratamento. Então, na verdade, tem que trazer todos os aspectos possíveis da criança ali. Pelo que está falando aqui, tanto preditivo, das respostas do paciente, também como é que ele acha a questão da sessão. E aí fala também como seus recursos de ego e sua motivação para o tratamento. Tipo, como é que está o ego da criança aí. Então a comunicação deve ser clara, simples, adequada à idade, facilitando a comunicação analista-paciente, proporcionando uma posição ativa e participativa da criança, para a criança entender mesmo. Imagina chegar e falar termos técnicos para a criança. Para ela vai ser mesmo que nada. Então é importante ter essa clareza na fala, para que essa possa trazer as próprias percepções e entendimentos, se assim desejar. E aí o tema 4, depois da questão do diagnóstico, a gente viu as preliminares, as entrevistas preliminares, o diagnóstico depois dessas preliminares, e aí vem as observações sobre a transferência da criança. Então vamos ver o que o texto traz aqui para nós. Então, assim como na análise de adultos, o que sustenta a análise da criança é a transferência. Então, mesma coisa. Então, a transferência é a relação que se estabelece de maneira espontânea e atual, internalizando o analista. Então, não foge às regras da clínica com adulto também. Ela presentifica no setting terapêutico significantes que fazem parte da constituição psíquica.
é testemunha da atemporalidade do inconsciente e sua caracterização enquanto infantil, ainda que o paciente seja adulto. O adulto também traz coisas da infância. A diferença com a criança, a gente está em loco ali. Então é a partir da transferência que o analista escuta o inconsciente do analisando, sem se deixar cair no equívoco dos elementos imaginários que permeiam as relações interpessoais comuns. Na verdade, tem que ter a transferência para não ter equívocos na questão da interpretação, pelo que eu estou vendo aqui, ó, no equívoco dos elementos imaginários que permeiam as relações interpessoais. Então isso é importante, a questão da transferência. E aqui fala na clínica com crianças, onde trabalha-se com a transferência em duplo aspecto. Então, na verdade, aqui, como trata de criança, a gente tem que pensar nas crianças e nos pais. Então, como aqui fala, ó, a transferência dos pais que estão envolvidos desde o princípio, já que são eles que demandam o trabalho e a transferência da criança. E o psicanalista possibilita o despertar na criança do desejo de participar do set analítico. Então, é onde ocorre a transferência, permitindo que se dê a transferência da criança à medida que o vínculo de confiança cresce. Então é importante também a questão da confiança. A condição da infância, de dependência com relação ao adulto, para suprir a ineficiência de atos que ainda não pode ou não consegue realizar, faz com que a criança sustente um outro real. No caso, ela toma como real, digamos, o próprio analista. Pela própria necessidade que a criança tem de personificar o outro como o outro encarnado. Então, lembrando, né, pessoal, que quando fala o outro aqui em letra maiúscula, é a questão das coisas que vêm para nós, que chega para nós. Por exemplo, questões de valores, por exemplo. Quem é que determinou que matar é errado ou não? Então, daqui a pouco é uma coisa assim, porque tem, vamos supor, no meio dos animais, as mortes são para alimentação. Isso é tranquilo, não é assassinato. E às vezes entre as próprias espécies mesmo, enfim. Então no nosso caso aqui tem um grande outro que traz as coisas. Parece como se fosse uma entidade, uma outra pessoa. Então, e no caso aqui da criança é isso, ela toma o analista como um grande outro. Ela toma como outro, ela torna real a questão do analista. Mas ela só faz isso se houver a transferência, ela tem a transferência. Se não tiver, ela não vai considerar o terapeuta como o outro, com letra maiúscula no caso. Como aqui fala o outro como o outro encarnado, tipo, esse grande outro encarnado no terapeuta. Então aqui a transferência também, transferência de saber. Este aspecto refere-se ao fato do analisando atribuir ao analista um saber que este tem acerca dele. Então, na verdade, a criança, ou até adulto também, começa a perceber que o terapeuta tem um conhecimento sobre ele. Então trata-se de uma condição fundamental para que se inicie uma análise. Então, essa é a condição fundamental. Então analisando, tem que atribuir ao analista um saber. Mesmo que a nossa função não é estar na posição de saber, mas sim uma posição de estar ao lado do paciente andando junto, mas o paciente conduzindo. Aí não pode esquecer que aqui está se falando de crianças, que aqui, como fala, as crianças costumam supor um saber por parte dos adultos, isto é, que os adultos, para a criança, todos os adultos têm conhecimento, então logo o terapeuta também vai ter, especialmente dos que delas cuidam, no caso dos pais. Então pelo menos isso aí eles tomam como referência. Então, portanto, para que se constitua a transferência entre a criança e o analista, é necessário que o primeiro se constitua a transferência de quem lhe trouxe para a análise. No caso, os cuidadores ou os pais. Então, a criança detém a própria capacidade de supor um saber no analista. A criança tem a capacidade de supor. Tem essa condição. Podendo endossar ou recusar a transferência realizada pelos pais. Então, podendo confirmar a transferência ou não dos pais. Então aqui o que revela que a transferência não é apenas uma continuidade da transferência dos pais, ainda que possa ser influenciada por ela. Então não significa que vai ser realmente dos pais ali. Porque os pais também já têm a transferência porque já estão confiando no analista ali, já tem uma... que para eles já estão achando que o terapeuta vai ser o salvador da criança.
Então há uma transferência ali. E aí, no vínculo entre paciente e psicanalista, não existe a reciprocidade que encontramos em outras formas do relacionamento. Ela é assimétrica, com papéis e funções diferenciados para o paciente e para o analista. Então tem que ser bem claro ali que os papéis são bem diferentes. Este estará, no caso do analista, disponível para ouvir e interagir com a criança, resguardando a própria vida e opiniões pessoais. Isso é, o terapeuta não pode estar trazendo sua vida para a criança. Ah, porque lá em casa também tenho filhos e meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Não, não dá para fazer. Assim, eu vou ser bem sincero, eu para mim isso é uma coisa bem clara até, eu nem imaginava uma coisa diferente disso. Mas se está trazendo aqui o texto é porque realmente é importante essa questão. Mas enfim. Mantendo a privacidade do profissional. Essa abstinência pessoal do psicanalista dá espaço para a subjetividade da criança. Ah, né, pessoal? Porque pensa comigo. No momento que tu não tá trazendo a tua vida junto, tu dá espaço para o paciente falar. Dá espaço para surgir a subjetividade da criança. Ou do adulto também. Né? Porque às vezes tem muitas terapias que é o contrário. Às vezes o terapeuta fala mais que o paciente. O paciente não tem chance de trazer suas condições psíquicas ali. Então tem isso. Claro que aqui traz uma observação aqui que eu acredito que é muito importante para nós. No entanto, sabe-se que sempre evidenciaremos aspectos de nossa personalidade que estarão sendo mostrados nas maneiras de trabalhar com o paciente. Claro, porque por mais que a gente seja neutro no setting terapêutico, nós somos sujeitos. Nós temos uma subjetividade em nós também. Então é inevitável que a nossa maneira de ser também vai ser trazido no setting terapêutico. Então, acredito que é bem isso mesmo. Não vai ser mostrado. Então, ou seja, é impossível manter a ficção, uma neutralidade total. Claro que a gente tem que tentar ao máximo, não quer dizer que a gente vai conseguir 100%, porque a gente tem a nossa subjetividade. Então, crianças e adolescentes tendem a captar os aspectos da personalidade do analista. Olha só que loucura isso. E a partir disso também poderão agir. Então é importante estarmos atentos ao jogo de identificações projetivas e introjetivas que moldamos. Fenômenos transferenciais contra-transferenciais, porque também há contra-transferência. Às vezes a gente projeta, há a possibilidade de a gente projetar também no paciente certas questões nossas. Então tem isso. E aqui continuando, o laço transferencial pode apresentar nuances de variação de acordo com o momento do tratamento, a partir de aspectos conscientes e inconscientes. Então o vínculo de confiança se intensifica, se fortalece com o tempo. No entanto, ela pode não estar presente no início do tratamento. Então daqui a pouco essa confiança ela vai ser construída ao longo do tempo, transformando-se ao longo das sessões em um vínculo positivo para o trabalho. No processo analítico, o brincar está sempre presente na relação entre paciente e analista. A fantasia, frequente recurso no universo infantil, é transposta na transferência, revelando conflitos, laços e lugares ocupados. Então, no brincar ali que a gente vai pegando as coisas. Então, de novo aqui, trazendo a importância do brincar. E aí, pessoal, para finalizar os temas, lembrando que é sempre dividido em 5 temas, então agora vem o processo de tratamento. Então agora teve ali o início, as entrevistas preliminares, a questão da devolutiva, a questão da transferência, da relação entre analista e paciente, e agora vem o processo de tratamento propriamente dito. Então François Doutor, como a gente já viu, dizia que nenhuma sessão é igual à outra, que nenhum tratamento é igual ao outro, e de fato variam as idades, as personalidades, as famílias, as problemáticas, diferenças que constelam o universo de um tratamento particular em cada caso. O que então se replica nessa ciência do particular? Então, como é que se torna uma ciência, por exemplo,
já que não é, cada paciente vai ter sua peculiaridade. Então, como é que vai existir como é que entra a ciência então? Então, nesse sentido, o processo é sempre o mesmo, qualquer que seja o analista. Este fala pouco, às vezes não fala nada, ou o que for preciso para relançar o discurso e permitir a criança continuar. Pode-se dizer que se repete os conhecimentos para avaliar, diagnosticar, para projetar a direção do tratamento. Então, nesse caso, essas situações, é sempre a mesma coisa. É o conhecer, diagnosticar, para ver qual direção vai seguir o tratamento. Para sustentar a ética profissional, para conduzir a cura do paciente. Para tanto, o brincar é um meio facilitador do processo de tratamento. Lembrando, a gente está falando de crianças. Seja para o período diagnóstico, na fase de diagnosticar, seja para o atendimento da criança, por ser a forma primordial de expressão desta. Então, o brincar permite compreender a realidade psíquica e auxiliar na resolução de conflitos daquele que se submete ao processo terapêutico. Então, brincar ali é o que vai ajudar na questão da condução, da identificação, na verdade, das questões psíquicas da criança. Então, nessa perspectiva, o brincar é visto como uma forma de relação e possibilita a expressão das angústias. Vai expressar nas brincadeiras ali. Então, o brincar da criança em seu processo de crescimento acompanha as nuances de estruturação psíquica. Claro, né? Lembrando que conforme a criança vai crescendo, vai mudando a estrutura psíquica dela. Desenvolvimento cognitivo motor e crescimento pondero-estatural. Em cada uma dessas fases, o recurso lúdico está constantemente relacionado à etapa mental vigente e desenvolvimento psicomotor. Então, o que ela vai fazer ali vai identificar dela no momento, que ela está, a estrutura dela psíquica. Aí, o que diz aqui do psicanalista? Ó? Ao longo dos atendimentos, utiliza-se objetos lúdicos, participa de brincadeiras, quando for convidado a participar. Então, tipo, tem que esperar ver se a criança convida para brincar também. E aí nisso já vai se percebendo. E desenha junto ou acompanha desenhos feitos pelo paciente. Tipo, o terapeuta ele pode, ou ela, né, participar da questão da criança ou não. Tudo depende da criança, que está falando aqui. Toda essa interação está permeada pelas nuances transferenciais. A cena lúdica ou gráfica, quando fala gráfica aqui é o desenho, né, pessoal? Possibilita a manifestação das representações que a criança habita. É o que o Vorcaro aponta sobre o trabalho com a criança. Se tratar de tomar o tecido significante articulado pelos sentidos, e aí aqui o vocabulário lacaniano para não perder o costume aqui. Vamos de novo aqui. Ó. Se tratar de tomar o tecido significante articulado pelos sentidos, vamos ver. Está falando do trabalho da criança, que é o se tratar de tomar o tecido significante articulado pelos sentidos. Digamos, pelo que eu estou entendendo aqui, é identificar a questão dos significantes da criança. Tecido significante, então, seria uma cadeia de significantes ali. Articulados pelos sentidos, acredito que é pelo brincar. Ressaltar as incidências, tipo, da questão daqui a pouco, as mesmas brincadeiras, ou as mesmas ações em diversas brincadeiras ali, para buscar a montagem que o estrutura. Então, em função disso, para buscar a estrutura da criança. O inconsciente se revela pelo lúdico articulado com o verbo, demonstrando o universo de significações que são intrínsecas ao paciente. Claro que eu acredito que é articulado com verbo é ação. Então é de acordo com a ação da criança. E aqui ele traz um pequeno texto do Souza, que o brincar está para a criança assim como a poesia está para o poeta. Em outras palavras, a criança é capaz de criar metáforas com o intuito de ordenar seu mundo de um modo prazeroso, como o artista habitualmente faz. A arte, ainda que capte um fragmento de uma realidade tenebrosa, consegue abstrair a beleza e a emoção do momento, e ela o faz pela via da estética artística.
Do mesmo modo, brincar é a invenção da criança para transformar sua realidade, tratando prazerosamente do que foi perdido e do real que não se escreve. Então, basicamente isso. E aqui, da observação freudiana acerca do jogo do carretel, é paradigmática sobre o brincar, pois demonstra o movimento da criança de se apropriar dos significantes que a marcaram. Então, é uma questão de se apropriar, lembrando que o significante não é o significado em si daquele objeto, mas é o que leva ao significado, que é o real. Só que a partir daquele real vem vários significantes, que é como tu enxerga aquilo ali. Então a dinâmica implicada neste exemplo elucida a possibilidade de que o ato lúdico, no caso o brincar ali, ou o desenho, traz a criança de operar no nível simbólico. Claro, porque ali o brincar ela está simbolizando uma situação dela, uma angústia dela, por exemplo. Ou até a questão psíquica mesmo, não precisa necessariamente ser angústia. Mas é o brincar ali, então na verdade aquela brincadeira é um simbolismo. Ela simboliza alguma coisa da criança. Então, nível em que o sujeito se faz representar por representações, ou seja, fazer uso dos significantes. Tal movimento promove à criança uma organização particular, organização de si próprio por meio do brincar. A criança pode tomar uma posição ativa. Então, pela obra lúdica ou gráfica produzida, reposiciona-se diante do discurso que foi capturado. Então, tudo isso é a questão do simbolismo ali. E aqui fala ainda, alienada, restituindo-se uma nova posição subjetiva. Claro, porque daí está trazendo para a criança ali. Então, um trabalho interpretativo de aspectos do inconsciente da criança será possível quando esse for traduzível, ou seja, quando algo do aparelho psíquico já se constitui a partir do trabalho do recalque. Então, se a criança manifesta verbalmente ou através do brinquedo sua capacidade simbólica, poderemos auxiliá-la na tradução deste material, sempre fazendo uso de palavras adequadas para cada faixa etária. Então, eles sempre batem isso. Tem que ter a questão da... Tem que cuidar de acordo com a criança. A idade da criança é o jeito que a gente vai falar com ela. Então, tem que ter esse cuidado aí. Porém, em determinadas situações em que a criança não tem capacidade simbólica, ou no caso, daqui a pouco uma psicose, ou daqui a pouco a idade, dependendo se é bebê ou recém aprendendo a escrever, a falar. Escrever não, mas a falar. Então é necessário um movimento ativo em direção a ela no auxílio de construções de laço de amarração das palavras, justamente por não haver material inconsciente a ser interpretado. Porque se ela não está simbolizando ali, então ela está com o inconsciente ao céu aberto. Então, na verdade, não tem nada que interpretar, já está bem claro ali. Então o caminho vai ser para construção de, no caso, de simbolismo para as questões da criança ali. Aí aqui continua, ou seja, trata-se de um trabalho junto ao paciente de construção de recalque. Então, na verdade, vamos construir com a criança, porque o inconsciente está ao céu aberto ali. E aí, fala no período intermediário. Então, a fase intermediária do tratamento caracteriza-se por sessões que costumam apresentar encadeamento e continuidade. O vínculo entre paciente e psicanalista se intensifica, os sintomas da criança revelam sua origem psíquica e o responsável pelo atendimento interpreta o material trazido pela criança durante as sessões, com o propósito de tomar consciente a maneira pela qual a criança vivencia as dificuldades. Então, na verdade, o intermediário aqui fala que o vínculo vai se intensificando, claro, porque vai tendo uma relação entre paciente e analista. Aí os sintomas da criança revelam sua origem psíquica e o responsável pelo atendimento interpreta o material trazido pela criança durante as sessões. Então vai havendo uma interpretação. Lembrando que a gente está nas sessões intermediárias aqui. Com o propósito de tomar consciente a maneira pela qual a criança vivencia as dificuldades. Então aí vai se tornando consciente. A tomada de consciência ajuda em sua posterior elaboração, a qual requer determinado período para que se torne fato.
Então, essa etapa do processo analítico é o período que se estende desde o momento em que se consolida a aliança terapêutica até o momento em que se propõe o término do tratamento do paciente. É, em geral, a etapa mais longa do tratamento e visa examinar, analisar, explorar e resolver os sintomas e as dificuldades emocionais do paciente. Então, o objetivo dessa etapa é a essência do tratamento: recordar, repetir e elaborar. Conforme Freud trouxe isso aí. Então, a essência é recordar, lembrar das questões da criança, repetir e elaborar o fato ali, o porquê que aquilo está ocorrendo. Ao longo dessa fase, o paciente, de forma não linear, lembra-se de situações, memoriza acontecimentos e descreve vivências. Repete as brincadeiras ou desenhos várias e várias vezes, recontando cada vez de forma mais amplificada e complexificada aspectos que o marcaram e marcam em movimento de ir e vir em torno de pontos que se assemelham e convergem para a apropriação de uma temática central. Então aí as coisas vão clareando, digamos assim, pelo que eu entendi aqui. Então, nesse momento, existe uma continuidade nos temas trazidos pelo paciente entre as sessões. A criança resgata assuntos ou brincadeiras ocorridas em momentos anteriores ao tratamento. Os indícios do momento propício para interpretações e intervenções são quando o paciente brinca com o mesmo brinquedo, repete o mesmo material, mesmo que sob diferentes formas, ou mesmo pela repetição de olhares, posturas que apresentam na interação com o terapeuta. Então, quando haver uma repetição, é onde eu tenho que estar ligado, tenho que estar antenado ali. Opa, de novo. Mas se perguntaria, tá, mas por que tu escolheu esse brinquedo, por exemplo? De novo. Daqui a pouco aí em função disso. E aqui depois do intermediário vem o período final. E aí, o que fala o período final? Na fase final ocorre o término do tratamento, na forma de término terapêutico, considerado como alta, cuja indicação pode vir do psicanalista por intermédio da avaliação constante que se mantém ao longo do tratamento. Então é uma constância de avaliação assim. O estado psíquico da criança observado pelo analista, somado às observações da família ou do ambiente que a cerca, digamos, o fulaninho está melhorando nisso, já está... Antes você tinha dificuldade nisso, agora já está lidando melhor com as situações, enfim. Então, toda essa coleta de dados, incluindo as sessões da terapia, vai dando condições plenas daqui a pouco para, olha, acho que a criança está na hora de se despedir, digamos assim. Então, oferece informações sobre as mudanças produzidas na criança. Tais mudanças estão relacionadas às diretrizes do tratamento proposto. Então, à luz da direção de cura pretendida, verifica-se o alcance da resolução de conflitos e ressignificações identificatórias, podendo estar associadas a mudanças estruturais da personalidade, alcançada a resolução de conflitos diante de um reposicionamento subjetivo, sinalizando o desaparecimento do sintoma, vislumbra-se a possibilidade da alta. Apesar de muitos ainda identificarem que a alta partiria só do paciente. Isso falando em termos psicanalíticos, claro. Então, alguns critérios indicam a possibilidade do término do tratamento. Então, isso aqui é algumas coisas que dá para nos nortear para saber se há uma possibilidade de dar alta para a criança ou não. Então, aqui é um dos itens. Mudanças no vínculo transferencial entre paciente e analista. Como é que está essa transferência aí? Aumento do interesse no campo de exploração do mundo. Diminuição de sintomas de ansiedade, diminuição de temores e pavores da criança, aumento da autoconfiança e espontaneidade, melhoria na capacidade de socialização e autopercepção quanto às dificuldades e melhora na desenvoltura de atividades condizentes à idade. Claro que tudo tem que levar em conta a idade. Daqui a pouco a criança é espoleta, tem 3, 4 anos, aí os pais se incomodam por isso. Pô, mas é criança. Então tem isso aí. Agora daqui a pouco um adolescente está agindo que nem criança. Aí já não. Então tudo de acordo com a sua idade. E aqui tem até uma observação. Cada psicanalista tem critérios de alta embasados em suas experiências e características singulares com cada paciente. Então, na verdade, é uma coisa bem
bem pessoal do terapeuta, pelo que eu estou vendo aqui. Porém, ao se aproximar do término do processo terapêutico, a criança pode começar a demonstrar algumas características como desaparecimento de sintomas, plasticidade aos modos de responder ou adaptar-se ao meio, adequação de comportamentos à sua idade, produzir associações, observações e conclusões sozinha, maior utilização da expressão verbal como meio de comunicação, diminuição de atitudes agressivas, diminuição de angústias e culpabilidade, utilização de defesas mais flexíveis, a relação consigo mesma e com seu meio. Então, nessa etapa, demonstra um sentimento ambivalente referente ao término do tratamento, estando triste pelo rompimento do vínculo, porém feliz pelas conquistas alcançadas durante o período de análise. Então, a criança também vai percebendo isso. Então, é necessário ter clareza que nenhum processo psicanalítico torna o paciente imunizado para o enfrentamento de impasses subjetivos. Não quer dizer que não possa ocorrer alguma questão assim, só porque teve alta. Se isso é um fato mesmo para os adultos, quem dirá para uma criança, que se encontra ainda em um período de indefinições estruturais, estão à mercê da influência que se acomete pelo meio e o futuro enfrentamento da crise adolescente. Tem mais essa ainda. Então não quer dizer que não virá problemas posteriores. Mas faz parte. E aí, trazendo a prática aqui, para finalizar a aula, vamos ver o que o texto nos traz aqui. Exemplifico com uma cena, um trecho de situação clínica, uma situação prática aqui, que por meio do brincar observa-se uma repetição no ato lúdico acerca dos cuidados maternos vivenciados pela criança, um aspecto na perspectiva transferencial. Então vamos ver aqui, trata-se de uma menina de 9 anos durante uma sessão, em meio a uma dramatização escolhida pela própria paciente. A brincadeira era que ela, a paciente e a psicóloga, brincariam cada uma com um bebê, uma boneca bebê no colo. Ambas seriam mãe e teriam uma filha. Olha só, realizando cuidados de higiene, alimentação e sono. A paciente ninava a boneca no colo com movimentos duros, batia no bumbum com força, ao mesmo tempo que observava a psicóloga ninar a boneca no colo e comentava: essa mãezinha aí tá muito boazinha. Olha que loucura isso, hein? Comentando a atitude da profissional com a boneca bebê. Neste trecho conseguimos perceber a percepção de cuidado materno que ela tinha tanto pelas ações que fazia com a boneca, representava a própria filha na brincadeira, projeção da vivência, como no comentário, que revela um aspecto transferencial, que faz a terapeuta esperando uma mãe que não fosse tão boazinha, tinha que ser mais agressiva. Caramba, hein? Aí finaliza aqui. Bom, apesar que isso aí já está muito claro. Mas depois eu finalizar aqui é só uma questão de recapitular aqui os temas propostos. Então, olha, é muito interessante assim essa questão. Espero não, acredito que vou conseguir a questão da clínica, do ser terapeuta, mas confesso para vocês que dá um certo medo, porque não é fácil, não é que a questão não é fácil lidar com a questão da criança, mas eu acredito que é uma responsabilidade muito grande assim, porque a gente está lidando com pessoas. E às vezes são nas pequenas coisas que pode mudar a vida dela no futuro, como já está acontecendo em relação aos pais, enfim. Então, isso aí é muito importante, assim, essa questão, mas dá um pouco de frio na barriga. Não acredito que faz parte. Então é isso, espero que tenham gostado, que tenham absorvido bem o conteúdo. Claro, podem voltar várias vezes ou pesquisar em outras fontes também. Alguns pontos ficaram com interrogações. Qualquer coisa também deixe nos comentários. Então é isso. Valeu por hoje e até a próxima, que é a clínica com Winnicott. Tchau!